Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então à pergunta dela que diz assim: Boa tarde, André. Gosto de declarações de afeto, mas meu namorado não é nada romântico. Penso que não vou conseguir continuar com uma pessoa tão insensível. O que você acha? Meu anjo, aqui entra dentro da questão das incompatibilidades, gente. Tem incompatibilidade que a gente pode entender e tem incompatibilidade que não. Tem incompatibilidade que não adianta, que não vai dar jeito. E claro, né, na filosofia clínica a gente fala do peso subjetivo. Ou seja, o que é o peso subjetivo? O que pode ser relevante para um pode não ser relevante para outro. O que é relevante para um pode ser, na verdade, totalmente irrelevante para o outro. Então, tudo vai depender também do quanto, por exemplo, o quanto o tópico 4, que é o tópico das emoções, isso eu estou usando uma linguagem técnica da filosofia clínica. Então, por exemplo, né, o quanto a emoção, o romantismo, o quanto tudo isso tem um peso dentro de mim. E isso faz uma falta para mim. Não faz falta nenhuma para ele. Nenhuma. Tanto que ele não age dessa forma. Ele não age disso. Ele não sente falta de você falar que está com saudade. Ele não sente falta de você falar que ama. Ele não tem necessidade disso. Porque ele não gosta? Não, porque isso não tem peso dentro da estrutura de pensamento dele. Na estrutura de pensamento dele, o que pesaria é se ele precisasse da sua ajuda, por exemplo, para fazer mercado. Ele gostaria que, né, ele já tem dificuldade de pedir ajuda, mas naquele dia ele pediu se você não poderia ir com ele fazer mercado e tal, e você nem aí pro negócio. Então, ele, não estou falando que estou dando exemplos. Ele, por exemplo, o que pesa dentro dele são as ações concretas. Não é palavra, saudade, te amo. Não que ele não goste quando ouça, mas ele não sente falta. E quando você fala, ele até gosta, e né, ok, tal, assim. Mas dependendo do quanto ele se sente travado também para isso, talvez quando você fala, ele pode se sentir até mais incomodado do que lisonjeado. Ah, não é possível, André. Sim, porque tem gente que é travada para isso. Então, quando você fala, ela se sente obrigada a falar. E aí, então, ela se sente mais incomodada. Ah, porque agora eu vou ter que falar também. Que coisa, né, gente? Mas é a complexidade do ser humano. Então, o negócio é o seguinte, meu anjo. Aqui, não existe certo e errado. Existe o que é bom para um e o que é bom para o outro. O jeito de ser de um e o jeito de ser do outro. Bom, como eu comecei esse raciocínio? Falando que tem incompatibilidades que tem como a gente chegar num consenso. E tem outras que não. Tem umas que não tem como chegar em consenso nunca. Por exemplo, um quer ter filho e o outro não quer ter filho. Esse é o tipo de incompatibilidade que não tem como chegar no consenso. A não ser que... Não tem como. Eu ia falar, a não ser que... ela quer ter filho, ele não. Aí ela fala, não, eu vou fazer o processo de inseminação artificial. Eu vou fazer... Não preciso de que você seja o pai. Aí ele vai falar, não, tudo bem, mas eu não quero ter filho, ou seja, eu não sirvo para conviver com uma criança. O filho vai ser seu, eu vou estar ali. Então, entendeu? Que ainda assim continuaria sendo incompatível? Porque o cara não quer ser pai, ele não se vê estando com uma criança. Então, não vê. Ele não vê se cuidando de uma criança. Não, mas você não vai precisar cuidar. Como é que não vai precisar cuidar, bem? Não é? Teve a criança, eu moro com você, Então, tem determinadas incompatibilidades que não adianta, não tem jeito.
Não tem como colocar uma pontezinha aqui que não funciona. Agora, tem outras que, de repente, a pontezinha funciona muito bem. A gente consegue fazer uma ponte. Ainda que eu tenha um comportamento, você tem um outro, eu tenho um jeito, você tem um outro distinto, mas a gente consegue, né? A gente consegue encontrar essa ponte, a gente tem esse encontro, a gente consegue ter essa caminhada de um para o outro, a gente consegue transpor esse abismo. E tem abismos que não são intransponíveis. E o que determina se esse abismo é intransponível ou não? O que determina é o quanto isso pesa para mim. O peso subjetivo. Então, o quanto isso tem relevância para mim? Ah, André, não dá. Realmente, para mim é muito importante que a pessoa fale que ame, que a pessoa fale que está com saudade, que a pessoa faça declarações, que a pessoa seja romântica. Tá, então isso é um critério fundamental para você? A pessoa precisa ser romântica? É. Então tá, então tire lições. Então esse relacionamento realmente não vai funcionar e tire lições disso. Ou seja, amanhã, quando eu estiver conhecendo alguém, eu já tenho que prestar atenção se a pessoa é ou não romântica. Eu não preciso chegar e perguntar, você é romântico? Até porque todo mundo vai responder que sim. Todo mundo vai responder que sim. Ah, sou. Então, é o tipo de coisa que, né, não tem como você... Ah, eu perguntei se ele era romântico, ele falou que era. Eu tenho que ir percebendo. E você percebe. Ah, então, André, mas no começo as pessoas são românticas, depois que elas vão mudando. Isso é verdade mesmo. Isso é verdade. A tendência também é no começo a pessoa demonstrar um romantismo. Por quê? Porque ela está fingindo? Não, porque ela está no desejo de conquistar. E depois que conquista, não é que ela deixou de gostar. Aí é que tá. Depois que conquistou, ela não deixou de gostar. Pelo contrário, ela pode estar gostando muito de você. Mas aí ela já se assenta no jeitão dela, que é um jeitão não romântico, que é o jeitão de isso não tem relevância na vida da pessoa. É aí que, por isso que tem que ir com calma. Por isso que eu sempre falo aqui, que leva um tempo para a gente de fato conhecer a pessoa. Por isso que a gente não pode criar expectativa logo de cara. Eu estou conhecendo a outra pessoa ainda. E aí, se você coloca isso, né? Para mim, o critério tem que ser romântico. E você começa a receber isso, certo? E depois de um bom tempo, essa característica continua. Ou seja, você chega à conclusão. Esse cara realmente é um romântico. Opa, encontrei um cara compatível comigo. André, quero ver não criar expectativa durante todo esse tempo. Então, eis o desafio. Fácil? Nem um pouco. Então não pense que eu estou falando aqui, é a coisa mais fácil do mundo, viu bem? Senta aí, vamos colorir. Não, é difícil mesmo. Mas, né, a gente tem que se esforçar a ter essa, sabe, essa postura de eu estou conhecendo. O problema é quando a gente já, depois de um mês juntos, a gente já age como se já conhecesse o outro. Eu já conheço, eu já sei tudo. A ponto de, né, com um mês, você vira para a pessoa e fala assim, te conheço bem, nossa, esse seu olhar aí eu já conheço tudo, eu conheço mais você do que você mesmo se conhece. Bobinha. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos e, claro, aqui embaixo tem as informações da gravação privada, dos meus livros, dos pacotes de atendimento online, que eles saem muito mais baratos do que se fosse um único atendimento. Tem pacotes com 3 atendimentos, tem pacotes com 5 atendimentos, sai muito mais barato. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.